Boa tarde, vereadoras, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui na galeria. Vamos dar início à 29ª reunião ordinária da Comissão de Permanência, Constituição, Justiça e Redação do dia 1º de 9 de 2025. Eu, presidente Luiz Manuel Alexandre Neto, vice-presidente Marcos Soares Machado, secretário Giovana Vitor Mondade e os membros Antônio Manuel, Daniel Formentin, Nicolas Hilário Martins e Juarez de Jesus. Vamos dar início às matérias da pauta do dia. Tem algum recado? Nenhum. Senhor vice-presidente, pode dar início às matérias da ordem do dia. Veto parcial número 1 de 2025 do projeto PLC EXZ número 8 de 2025, ementa, inclui novo artigo na Lei Complementar número 12 de 20 de dezembro de 99, de autoria do prefeito municipal, relatoria do vereador Daniel Formentin. Com a relatoria, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu mantenho o veto do Executivo. Isso, mantém o veto. Tá. Mantém o veto do Continue a discussão. Pode ir com a palavra o vereador Nicolas Martins. Alô, troquei. Agora eu estou com o preto. Presidente, me surpreende esse veto. O segundo, tudo certo, eu imaginava que já fosse vir. Mas o primeiro me surpreendeu, porque o próprio vereador Daniel fez um discurso na tribuna falando que foi um veto que foi discutido com o Executivo concordou. O vereador Daniel falou isso na tribuna. E eu não consegui entender o porquê, por que veio esse veto. Porque o que diz a emenda que eu coloquei? O Poder Executivo deverá publicar no portal da Transparência relatórios semestrais contendo a relação dos órgãos e entidades que estão participando do programa de gestão e desempenho, as metas pactuadas e os resultados. Ô, caramba! Pega do vereador Juarez. Funcionando, vereador? Ali? Teu? As metas pactuadas e os resultados alcançados. Respeitados os limites da legislação de proteção de dados. Então, eu estou usando 2 microfones para garantir que pelo menos um funcione. Então, é o seguinte, eu não entendo o porquê que veio esse veto, porque é basicamente colocar no portal da transparência as situações envolvidas aqui. Por que se quer esconder isso do portal de transparência? Ele não é um veto por inconstitucionalidade. Ele é um veto de mérito. O município não quer colocar no portal da transparência os dados, os resultados, as metas pactuadas e os resultados alcançados do programa de gestão de desempenho. Por isso que eu vou ser contra o veto, vou colocar meu posicionamento contra o veto, porque ser contra esse veto é ser a favor da transparência. Ser a favor do veto é entender que essas informações não devem ser colocadas ao público. Esse é o meu entendimento. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador... Levantou. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Nicolas Hilário Martins. 2 votos. O vereador Juarez de Jesus. Pode continuar aqui. Veto parcial número 2 de 2025 do projeto PLC EXZ número 8 de 2025, inclui novo artigo na Lei Complementar número 12 de 20 de dezembro de 99, autoria do veto, prefeito municipal, relatoria vereador Daniel Formentin. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu mantenho o veto, a legalidade e pela constitucionalidade do veto. Não. Tá. Só o veto. Eu mantenho o veto. Continua em discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra o vereador Nicolas Martins. Peguei mais um por garantia agora também. Presidente, eu queria destacar que esse veto, essa emenda, foi que o município tem que dar as condições mínimas de infraestrutura tecnológica e conectividade aos servidores que vão participar do programa de gestão e desempenho.
que isso é fundamental. Que o município está rindo, eu também estou rindo, mas é necessidade. E o município tem que dar essas condições. Ele não pode cobrar do cidadão, cobrar do servidor, que tenha um resultado que ele não vai dar uma condição mínima de trabalho para esse servidor. Portanto, eu também vou ser contra esse veto, mas entendo que viria, porque já foi dito na ocasião da aprovação que viria esse veto, diferente do anterior. O anterior foi dito que o município tinha concordado, inclusive. Mas tudo bem. Continua a discussão. Com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, com referência a esse veto, eu acho que eu vou votar a favor desse veto, pelo fato de que essa lei ela é bem clara. O profissional ele só aceita fazer isto de uma maneira, como se colocou ali, dentro do seu estabelecimento ou coisa parecida. Ele deverá ter a estrutura necessária para isso, até porque não é obrigado. Ele pode fazer presente aonde ele sempre fez, que é trabalhar junto à rede municipal. Enquanto que se ele entende que ele pode fazer isso dentro do seu gabinete, então tudo que se relaciona à estrutura é tudo relacionado e tem que vir da parte dele. E o município se ausenta disso, até porque não é obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. 2 votos contrários. Juarez e vereador Nicolas Martins. Veto parcial número 1 de 2025 do projeto PL 66 de 2025, que dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas em parques públicos, praças, loteamentos particulares, áreas verdes da reserva do município de Criciúma e da outras providências, de autoria do prefeito municipal, com relatoria do vereador Daniel Formentin. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, semana passada eu não relatei esse veto, esperando se a gente chegasse em um acordo com a base. Então, eu vou manter o veto parcial por uma questão de lealdade partidária. Eu mantenho o veto, embora juridicamente discorde de um dos incisos que foi vetado, mas na política há de ter posicionamento e lealdade, e por isso eu mantenho o veto, senhor presidente, porque esse humilde vereador ele não conseguiu chegar no convencimento dos seus pares. Então, eu mantenho o veto. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, só quero informar... desculpa. Não, pode seguir. Pode seguir. Senhor presidente, quero informar que chegou a justificativa de ausência número 293 da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Ausência justificada. Pode seguir, vereador. Projeto de lei PE número 67 de 2025, de autoria do prefeito municipal, institui a comissão de avaliação de imóveis, define sua composição... Questão de ordem. Não foi votado o veto. Acho que ele não anunciou. Foi votado. Foi votado. Vocês foi votado. Foi votado. Foi votado o veto, vocês estavam conversando. Quer puxar na filmagem? Não, não precisa de VAR. Para mim, não precisa do VAR. Tá tudo certo. Não, tá claro. Como que não? Não, porque quando ele falou, o Marquinhos fez a leitura. Mas tudo bem. Não precisa do VAR, não. Tá tudo certo. Quer chamar o VAR? Quer... Vamos pedir maracujina na Copa hoje? Quer A sessão vai ser tensa. Não tem problema. Projeto de lei PE número 67 de 2025, de autoria do prefeito municipal. Institui a comissão de avaliação de imóveis, define sua composição e estabelece critérios e metodologia para a conciliação de valores com base em parecer técnico de avaliação mercadológica, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, relatoria do vereador Antônio Manuel, vistas do vereador Nicolas Martins com emenda. A relatoria está com o vereador Antônio Manuel, líder do governo.
Já deu. Ah, tá. Vistos com o vereador Nicolas Martins. Som. Vamos lá. Presidente, sobre essa matéria, eu não vou ser contra a legalidade e a constitucionalidade, porque eu estava com uma dúvida em relação à base de cálculo de ITBI. Era uma dúvida que eu tinha. Por quê? Porque o município não pode arbitrar a base de cálculo de ITBI, porque a base de cálculo é o valor da venda do imóvel. Ponto. Existe o entendimento disso. E aí eu estava com essa dúvida. Mas esse projeto ele fala sobre aquela comissão que faz avaliação para permutas, para desapropriações, para diversas ações que acontecem. Eu coloquei 2 emendas nesse projeto, presidente. Até estava debatendo elas agora com o líder do governo. A primeira delas, eu ajusto um problema de redação do projeto. Porque lá no artigo 3º, eles colocam: a comissão de avaliação será composta por A, diretor de patrimônio, B, C, D, e aí coloca no parágrafo único, os integrantes indicados no inciso 3. Não existe inciso 3 nesse artigo. Por quê? Porque ele está colocando A, B, C e D. Então, eu estou fazendo a emenda, alterando a redação do parágrafo único para os integrantes listados nesse artigo, mantendo a redação anterior. Serão indicados em lista tríplice pelos órgãos de classe competente, blá, 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 blá. Primeira emenda, que é a emenda 2, a emenda 1 é do vereador Juarez, a emenda 2 é essa. A emenda 3, que eu coloco no projeto também, é que, hoje, a redação do artigo 12 é: os casos omissos e eventuais alterações nas disposições deste projeto de lei serão objeto de deliberação pela comissão. Com todo respeito, os casos omissos e eventuais alterações nas disposições deste projeto de lei serão objeto de deliberação pela comissão. Quem altera projeto de lei não é a comissão. Quem altera projeto de lei é a Câmara de Vereadores. Então, eu coloco lá, artigo 12, os casos omissos serão resolvidos pela comissão dentro de sua competência administrativa, sem prejuízo da edição de lei específica quando for necessário. Mas os casos não podem ser, acho que todos os vereadores vão concordar comigo, que os casos omissos não podem ser deliberados pela comissão, senão a gente perde a nossa função de legislar. Então, eu coloquei essas 2 emendas no projeto, a fim de melhorar a redação e deixar mais clara essa matéria. Então, eu sigo o parecer da casa desde que a gente consiga colocar essas 2 emendas no projeto. A emenda 2 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A emenda 3 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. As 2 emendas foram aprovadas. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel. Senhor presidente, a emenda 2, os casos omissos, o vereador Nicolas. Questão de ordem, presidente. É a emenda 2? A emenda 2 já foi votada. A emenda 2 já foi votada. Já ia 3 também? É a emenda... então fechou, então, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Acho que a vereadora vai falar. Vereadora. Registrar a presença do vereador Miri D'Agostinho. E a vereadora Giovana Vitor Mondari, que não justificou mais a sua ausência. Apareceu. Retira a minha ausência. Apareceu do nada. Boa tarde, nobres colegas. PE número 69, autoria do prefeito municipal. Autoriza afetação e desafetação e permuta de áreas de terra entre o município de Criciúma e a APAM, Participações Limitada. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com pedido de urgência, relatoria do vereador Antônio Manuel. Com pedido de urgência, relatoria do vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, o pedido de urgência, eu sou favorável. O pedido de urgência está em votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se houver argumentos como estão, os comentários se manifestem. 2 votos contrários. Vereador Nicolas Martins e Juarez Jesus. Pode seguir, vereador. Bem, esse projeto que autoriza a afetação e desafetação, a permuta de áreas de terras entre municípios, é na Rua da Gente, aqui na Próspera, onde ali tinha um terreno e que, quando foi construída aquela rua,
o Clésio pegou e avançou no terreno que era do Anselmo Freitas, do Anselmo Freitas, e que pegou uma parte. E ali, como tem uma rua em paralelo que dá acesso lá, então ele está cedendo aquela rua ali para que ele emende o seu projeto, aquela área que ele tem ali em mãos ainda, e da mesma forma, como o valor ali é um valor significativo, o Anselmo, em contrapartida, ele está cedendo um terreno que fica lá no Sangão para a construção de salas de aula. Então, eu sou favorável ao projeto, dou pela legalidade e constitucionalidade e encaminho as demais comissões. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Registrar a presença também do vereador ilustre Varão Obadias. Projeto de lei número 70, autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à desafetação e permuta de imóveis de propriedade do município de Criciúma com imóveis de propriedade da empresa FTR Empreendimentos Imobiliário Limitada e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa com substitutivo global, relatoria do vereador Antônio Manuel. Com substitutivo global, a relatoria está com Antônio Manuel. Substitutivo, eu dou pela legalidade e constitucionalidade, senhor presidente. O substitutivo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Presidente. O substitutivo, Sim, sim. É, o projeto com o substitutivo, né? Mas eu tenho que votar o substitutivo. Tem que votar. Aí depois o projeto, ok. O substitutivo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor Aprovado presidente, pela unanimidade. Segue, vereador. senhor presidente, esse terreno aí é um terreno, quando aqui está a FTR, para que vocês tenham conhecimento, é da Expresso Forquilinha, e que aquele terreno, ao longo dos anos, que desde o nosso primeiro prefeito, um dos primeiros prefeitos, né, Argemiro Manique Barreto, que ali era uma área do aeroporto, e que ele cedeu esses terrenos tudo ali no loteamento, e que ali se alocou a Expresso Forquilinha. E aí, com o passar do tempo, o município se equivocou em algumas, avançou ali na rodovia, alguns pedaços ali que pertenciam a eles ali, de terra, e tem 2 pedaços também que, segundo informação, eles compraram da Codepla, na época, quando existia a Codepla, mas que não tem um comprovante que comprove que isso aí foi. Então, eles vão ter que pagar pela segunda vez esse pedaço de terra aí que não está comprovado aí. E, em contrapartida, eles estão dando ali, aonde fica o nosso... Onde fica ali o planetário nosso, ali em cima, eles estão cedendo, comprando um terreno, cedendo ao município, que, de contrapartida a isso que vai ser feito ali. Eu dou pela legalidade e constitucionalidade e encaminho as demais comissões. Continua a discussão. Gostaria de solicitar a vista, presidente. Projeto de lei número 10 de 2025, autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre a criação das funções de diretor técnico médico e diretor clínico médico, estabelece gratificação pelo exercício das funções, define suas atribuições no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, inclusive no Programa de Gestão e Desempenho Médico, e altera dispositivos da Lei Complementar número 511, de 9 de dezembro de 2022 e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, relatoria do vereador Nicola Martins. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Presidente, sigo o parecer da Casa. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 84, autoria do vereador Nicola Martins. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de audiência pública pelo Poder Público Municipal para o reajuste da base de cálculo e alíquota dos tributos municipais. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, relatoria do vereador Juarez. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Presidente, eu vou manter o parecer da Casa. Continua a discussão. Eu solicito vista, presidente. Aceito. Só questão de ordem, presidente. É que na semana passada eu falei que iria retirar essa matéria em Não plenário tirou da pauta. e esqueci. Tudo Completamente esqueci. Tudo certo. Mas já está anotada na minha pauta de hoje para pedir a questão de ordem e fazer
a solicitação de retirada em plenário do projeto. Lembro Eu esqueci, eu literalmente esqueci. Lembro quando o senhor fez o pedido. E eu falei isso na semana passada. Acho que se fosse aprovado o parecer do vereador, a gente acompanha a ilegalidade e arquiva o projeto. Gostaria de manter à vista, presidente. Fica à vontade, vereador. Seguindo. PL número 86, vereador Neri Xavier. Institui a campanha de conscientização e medidas de prevenção à adultização infantil e normas para a proteção de crianças e adolescentes no uso de meios digitais no município de Criciúma e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, relatoria do vereador Juarez Jesus, com 3 emendas. A relatoria está com o vereador Juarez Jesus, com 3 emendas. Presidente, as emendas, elas vêm fortalecer ainda mais a questão da legalidade e constitucionalidade do projeto. Então, o meu parecer é que o projeto e as emendas, né, são legais e constitucionais. A emenda 1 está em votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda 2 está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda 3 está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Continua, vereador. Da mesma forma, o projeto é legal e constitucional. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 87, autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de desfibriladores externos automáticos em academias de ginástica e estabelecimentos similares no município de Criciúma e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara, relatoria do vereador Nicola Martins, com emenda. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Presidente, essa matéria é aquela matéria que já tinha sido protocolada com outro número, foi retirada, porém não houve alteração na redação. Eu mantive o entendimento que eu já tinha tido na outra vez que a matéria passou, e apresentei uma emenda a esse projeto, colocando que ficam isentas do cumprimento desta lei, isentos os estabelecimentos onde haja circulação diária de menos de 500 pessoas. Por quê? Porque eu fico muito preocupado com as academias pequenas, com os estúdios de pilates, com as academias de funcional, que passam lá uma pessoa por hora, 2 pessoas por hora, e todo mundo aqui conhece um ou outro nesse sentido. E o projeto fala, para os fins dessas leis, consideram-se estabelecimentos similares àqueles que ofereçam práticas regulares de atividade física, sendo eles centro de treinamentos, clubes esportivos, estúdios de pilates, crossfit, funcional e similares, academias de artes marciais e demais atividades de condicionamento físico. Às vezes o cara tem uma academia de karatê, e o vereador Neto conhece uma que tem lá na região do Rio Maina, o cara tem 2, 3 aulas por dia só. Tem uma circulação muito pequena de pessoas. E é um equipamento que custa, no mínimo, R$7.000. E, além disso, precisa de pessoas que estejam habilitadas para utilizar. Não é qualquer pessoa que pode utilizar esse equipamento. A pessoa tem que estar habilitada, então ela tem que fazer um treinamento. Esse treinamento tem um custo também. Por isso que eu coloco essa emenda e eu dou o parecer de legalidade e constitucionalidade da matéria com a emenda. A emenda está em votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Quer continuar relatando, vereador? Sim. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestem. O proponente está aí. Foi tudo alinhado, proponente? Está tudo certo? O senhor quer falar? O senhor quer um espaço para falar? Seguimos. PL número 91, autoria do vereador Obadias Benones, dispõe sobre a instituição de campanha de orientação a idosos contra fraudes e golpes na internet e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, relatoria vereadora Giovana.
Com a palavra, secretária Giovana Vitor Mondar. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o autor desse projeto e também acompanhar o parecer de legalidade e constitucionalidade da Casa e encaminhar as demais comissões. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. PL número 92, autoria do vereador Obadias Benones. Veda a utilização de recursos públicos municipais em eventos abertos ao público infanto-juvenil que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa. Relatoria vereadora Giovana. Com a palavra, Giovana Vitor Mondar. Presidente, eu vou me dar o direito de ler a justificativa da assessoria jurídica, a qual eu quero acompanhar a votação. Apesar de achar a iniciativa importante e pertinente do ponto de vista de combater a promoção do uso ilícito de drogas e também fazer apologia ao crime organizado. Portanto, acompanho o mérito da proposta, mas do ponto de vista da argumentação jurídica, eu quero aqui acompanhar da orientação dessa Casa. Apesar do objetivo do autor ser louvável e de grande valia, que merece o apreço, a matéria invade a competência legislativa privativa da União para legislar sobre o direito penal, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, ao pretender conceituar e disciplinar condutas ligadas à apologia ao crime e às drogas, ou seja, não é competência de vereador tratar dessa matéria. Também presente no mesmo uma inconstitucionalidade material. O projeto afronta a liberdade de expressão e de manifestação artística, artigos 5º, inciso 9 e 220 da Constituição Federal, configurando censura prévia vedada pelo texto constitucional. Terceiro, na questão da razoabilidade, o texto legal padece de subjetividade e insegurança jurídica por não estabelecer critérios objetivos para definir o que seja apologia ao crime e às drogas, abrindo margem a arbitrariedades e perseguições ideológicas. 4. Proteção à infância. A tutela constitucional da criança e do adolescente, artigo 227 da Constituição Federal, deve se dar por meios adequados, como classificação indicativa e campanhas educativas, e não pela supressão de financiamento cultural fundada em censura de conteúdo. Então, quero acompanhar o parecer da Casa pela ilegalidade e inconstitucionalidade. Continua em discussão. Gostaria de solicitar a vista da matéria, presidente. Ok, atendido de plano. PL número 93, autoria vereadora Gorete Boaroli. Denomina a rua Iraçu Amorim Prá. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa. Relatoria vereador Nicola. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando ao plenário. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PL número 94, autoria vereador Obadias Benones, dispõe sobre a prevenção e o combate à adultização precoce e à sexualização infantil em eventos, atividades culturais e publicidade no ambiente escolar do município de Criciúma e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Relatoria do vereador Daniel Formentin. Com a palavra, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu vou pedir vista ao projeto. Não. Eu não vou relatar essa semana, senhor presidente, vou relatar na semana que vem, embora esse vereador ele tenha uma opinião de que o projeto, o PL 94, ele tem uma similaridade e o texto idêntico ao... Esqueci o nome do PL 86. Isso, 86, e no meu entendimento ele não deveria nem ser aceito. Mas é uma questão de regimento que a mesa diretora ainda tem que se debruçar sobre essa omissão. Mas eu vou pedir... E é isso, senhor presidente, vou relatar na semana que vem esse projeto. Atendido, vereador. PL número 95, autoria do vereador Ademir José Honorato. Denomina a rua José Honorato. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa. Relatoria do vereador Nicola Martins. Sigo o parecer da Casa, presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 9 de 2025, autoria dos vereadores Márcio Darós,
Valdeci Bittencourt, Gorete Boroli e Marcos Machado. Altera dispositivos da Resolução número 10 de 2023, de 11 de outubro de 2023, Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, com parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, relatoria vereadora Giovana. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Manuel. Colegas, esse projeto de resolução trata sobre a adequação da Câmara Municipal em vistas às licenças, né? Recentemente, o STF entregou às câmaras municipais que as casas deveriam se adequar e também seguir a mesma normativa que se segue lá na Câmara dos Deputados, que é a licença obrigatória de 4 meses. Então, nada mais do que é o ajuste e adequação dessa legislação nossa aqui no nosso regimento interno, que fica, então, estabelecido essas mudanças sobre a licença. Continue em discussão. Presidente, eu queria pedir vista da matéria. Por quê? Porque eu acredito que nós temos possibilidade de até fazer emendas para aproveitar essa mini reforma de regimento interno para alterar várias coisas que a gente tem possibilidade de debater aqui na casa também. O problema é que teria que mexer nessa matéria especificamente, né? Então, sobre essa matéria especificamente, eu queria ver uma situação, porque ali ele está alterando o artigo 101, e aí isso também vai influenciar pelo leg depois que a gente vai debater. O artigo 101, deixa eu abrir aqui o nosso regimento interno, diz ali o seguinte: o vereador poderá licenciar-se para tratar de assunto particular. E aí coloca ali, está alterando o parágrafo primeiro. A licença para tratar de assunto particular não poderá ultrapassar 180 dias por sessão legislativa, 180 dias por ano. A gente está alterando para a licença para tratar de assuntos particulares não poderá ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. Quando a gente começou a debater essa história dos 120 dias, a gente ia fazer a mudança do regimento interno e da lei orgânica para ajustar, dizendo que, para assuntos particulares, o vereador só poderia tirar licença de, no mínimo, 120 dias. Mas aqui a gente já está mudando outras coisas. Aqui a gente está colocando um máximo de 120 dias na licença por ano para o vereador. A gente está alterando os processos. A gente está indo além do que foi conversado sobre os 120 dias. Então, eu solicito vistas porque eu quero analisar melhor, quero conversar com o pessoal da casa para entender o que eles escreveram nessa mudança de regimento interno. Porque hoje nós temos um limite de 180 dias para assunto particular por ano, por sessão legislativa. Aqui está colocando um máximo de 120 dias. Porém, a licença mínima é 120 dias para assunto particular. Então, a gente está criando aí... Vereador, posso... Aqui é só no caso de chamamento do suplente? Deixa eu fazer uma argumentação aqui também. Não, mas o que está sendo alterado é o artigo 101, que diz: o vereador poderá licenciar-se para... A licença para tratar de assunto particular não poderá ultrapassar 120 dias. Não pode passar disso, mas se tu quiseres tirar, por exemplo, 30 dias, 40 dias, 120... Porém, sem chamamento de suplente. Mas ok, não, agora... Para chamar o suplente é 180 dias. Tá. Certo. Não, agora está compreendido. Mas isso com remuneração, vereadores? Não entendi. Não. Licença para assunto particular, não. Quer discutir, Marquinhos? Vai manter? Ok, fechou. Pelo leg número 2 de 2025, autoria do vereadores Márcio Darós, Ademir José Honorato, Daniel Formentin, Daniel Cipriano, Gorete Boroli, Nicola Martins, da nova redação ao artigo 2º do caput e ao inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Criciúma, parecer de legalidade e constitucionalidade da Casa, relatoria do vereador Marcos Machado. Com a palavra, o vice-presidente Marcos Soares Machado.
Boa tarde, presidente. Eu vou acompanhar o parecer de legalidade e constitucionalidade da Casa. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Sem mais nada a tratar, encerremos a reunião e convoco os nobres vereadores e vereadoras para a próxima reunião, dia 8 de setembro, horário regimental. Boa semana a todos, que Deus nos abençoe.